Então vamos lá. Basicamente, o que veremos nessa aula? Essa aula será dividida em duas, que são conceitos básicos sobre DNA, RNA, duplicação, cromossomos, e outra aula sobre genes, alelos, dominância e recessividade. Então, falando um pouquinho mais da história. Como é que foi descoberta a primeira foto do DNA? Basicamente, essa linda moça, chamada Rosalind Frank, na década de 50, estudava sobre técnicas de raio-x, e naquela época muitos queriam encontrar o que seria a primeira foto do nosso DNA, mas ninguém nunca tinha encontrado. Foi só esta querida moça, com suas técnicas de DNA, de RNA, quer dizer, de raio-x no caso, tudo começa com R, meu Deus, que encontrou a primeira foto que seria nosso querido DNA, que está aqui. Assim, ela foi correndo contar ao seu diretor-chefe do laboratório, que no caso era o Maurice Winks. Só que ele falou que aquilo não era muito importante. Maroto como era, ele meio que subjugou os achados da pesquisa de Rosalind e falou que aquilo ali não tinha muita relevância no âmbito científico. Mas por baixo dos panos, ele foi correndo contar para dois pesquisadores, que eram o James Watson e Francis Crick. E os três amiguinhos pilantras, sabendo a importância daquilo, publicaram em 1963 um artigo, o qual levou eles a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina naquele período. Infelizmente, Rosalind Frank nunca teve os créditos dessa pesquisa, e só pouco tempo atrás, muito tempo depois de sua morte, que foi revelado o real contexto dessa história. Percebam, o DNA é sim muito interessante e tem vários desdobramentos históricos. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais o que seria essa coisa tão importante para nossas vidas. Basicamente, o DNA, o que seria ele? É um composto de ácidos nucleicos. Fácil, não? A explicação. Mas aí, o que seria ácidos nucleicos? Bom, a gente tem que entender que o DNA, sendo um ácido nucleico, nada mais é do que um composto constituído por CHOMP, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo. É basicamente isso. E, além disso, ele é um polímero de nucleotídeos. Ah, ficou fácil agora. Na verdade não, ficou bem difícil, né? Mas a primeira parte é fácil. É um composto orgânico constituído daquilo ali, aquelas substâncias básicas que vocês veem no ensino médio. Mas o que é um polímero? Basicamente um polímero nada mais pensa como se fosse um trem. Um trem é composto de uma cabine e vários vagões. Um vagão, 2 vagões, 3 vagões. Nossa, que ventilador chato. Morar na região nordeste é paia. Mas eu gosto muito. Então, o que é um polímero? Polímero é basicamente um composto grande, formado por várias partes pequenininhas. Ou seja, é como se fosse um trem. Um trem é grandão, composto por um vagão e outro vagão. E isso é um polímero. Basicamente é isso, o que é um ácido nucleico. Mas o que seria, Wendel, um nucleotídeo? Nucleotídeo é basicamente isso aqui. Fácil, não? O que seria? É um grupo formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. É só isso. Ou seja, ácido nucleico, ele tem que ser composto de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. E além disso, ele é um trem grandão composto por vários desses bichinhos. Vários vagõezinhos que criam um trenzão que é chamado de ácido nucleico, que pode ser tanto um DNA quanto um RNA. O que vai mudar de um para outro? Esta querida linda pentose, que é um açúcar. Veremos adiante. Prosseguindo. Então, isso aqui é um nucleotídeo. Como eu havia falado, a pentose é muito importante, porque é ela que vai mudar, que vai dizer se vai ser um RNA ou um DNA. Mas o que seria uma pentose? Uma pentose nada mais é do que muito que vocês gostam, e muito o que das cáries também do dente de vocês gostam, que é um açúcar. Um açúcar composto por 5 carbonos. E como é que eu sei disso? Só lembro do Brasil. O Brasil não é pentacampeão mundial do futebol? Ou seja, pentacampeão, ele tem 5 Copas do Mundo. Assim como o açúcar que compõe a base o nucleotídeo, que é a pentose, e tem 5 carbonos. Eu acabei de falar no slide anterior que, de acordo com a pentose, ela pode ser tanto o DNA quanto o RNA. O que vai mudar? O que ela vai ser composta. Se ela for composta pela ribose, ela vai ser um RNA. Se for pela desoxirribose, um DNA. É só lembrar D, I, R, que vocês lembram dessa sacadinha marota, tudo bem? Mas, Wendel, o que vai mudar de fato de uma para outra? Deixa eu só apagar esse quadro. Basicamente, é a presença da hidroxila. Vocês veem que a hidroxila, aqui nesse pontinho dessa cadeia, ela representa a ribose, enquanto no DNA só tem o hidrogênio. Ou seja, a presença de uma hidroxila corresponde ao RNA, e de hidrogênio ao DNA. Só isso, básico. Agora, outra parte muito importante do nucleotídeo é a base nitrogenada.
E o que seria a base nitrogenada? Ela pode ser dividida em duas categorias, que basicamente são as purinas e as pirimidinas. Ai, que coisa chata de se decorar. É chato, mas você tem que saber disso, porque algumas provas, principalmente questões chatas, costumam cobrar isso. Então, vamos lá como é que a gente pode aprender isso. As bases nitrogenadas são divididas em 5, que são a adenina, a guanina, timina, uracila e citosina. Essas são as bases nitrogenadas. E tu pode dividir elas em grupos, que são as purinas e as pirimidinas. Como é que tu divide elas? Como é que tu vai decorar isso? Quais são quais? Lembra, decora purina e as pirimidinas é o resto. Sabe, decora isso. Purina é isso, o resto é pirimidina. Como é que tu vai saber? Purina, quando eu falo puro, o que é que vem na tua mente? Na minha mente vem uma coisa pura, a coisa mais pura que existe. Tem que ser a água, né? A água é composto por um A e um G. Água. Então, adenina e guanina será purinas. Fácil, não? Pensa, água, adenina, guanina, água, purina. Todo o resto, pirimidina. Tá. Então, vamos lá. Só que tem uma diferença básica. O DNA, observem, toda estrutura ela é composta por 4 bases nitrogenadas, apesar de ter 5. Por quê? Porque vai diferenciar do DNA pro RNA uma base nitrogenada, que no caso é a timina e a uracila. A timina só é encontrada no DNA, essa, enquanto a uracila só no RNA. A diferença é, quando você tiver uma sequenciazinha, toda vez que tiver um T, mas se tu quer se referir ao RNA, tu vai trocar aquele T pelo U. Então, toda vez que tu quiser transformar DNA para RNA, tu vai trocar o T por U. Porque o RNA não tem a timina, só tem a uracila. O resto é igual. Adenina, guanina, citosina é igual. E uracila no RNA. No DNA é timina, tudo bem? Prosseguindo. Basicamente, o DNA, como eu havia falado, são polímeros de nucleotídeos. Pausinha para água, maroto. Bebam água, faz bem pro rim. Basicamente, ela é um material genético que tem informação para produzir tudo na nossa vida. Atividade celular, produção de proteínas e etc. Ele é encontrado em várias partes das células, como o núcleo da célula, onde tem informação para tudo, as mitocôndrias e o cloroplasto. Coisa importante, nas mitocôndrias, o DNA tem um nome é muito importante, que é o DNA mitocondrial. E esse DNA é importante por quê? Porque ele unicamente vem da mãe. Ou seja, se você tem DNA mitocondrial, vá agora dar um beijo e um abraço na sua mãe, porque foi ela que te deu. E uma coisa interessante é que eu estou gravando essa aula dia 13/5, que no caso... 12/5 no caso. Que no caso é o dia das mães. Então, dê parabéns às suas mães. Basicamente, como é que tu vai ter uma estrutura do DNA? O DNA é composto por 2 cadeias de nucleotídeos. Só que uma coisa interessante é que essas cadeias são antiparalelas. Como assim? Vou tentar desenhar para vocês. Olha só, para ficar básico. Imagina que uma cadeia está subindo. Aqui, ó. 1, 2, 3. E outra está descendo. 1, 2, 3. Ou seja, tu tem 2 cadeias iguais. Uma sobe e uma desce. Elas são iguais. Só que elas são antiparalelas. Elas estão ao contrário. Uma vai subir e outra vai descer. É basicamente isso que está esquematizado aqui, ó. Uma sobe e outra desce. São 2 cadeias iguais, mas elas estão antiparalelas. Estão invertidas. E são ligadas uma para a outra por pontes de hidrogênio. Obviamente, tem alguma coisa que tem que ligar essas 2 cadeias. Elas não podem estar soltas, senão elas estão separadas. Mas sabe-se que elas estão juntas, como naquela estrutura básica do DNA, que a gente conhece, que é esse aqui. Ou seja, o que é que vai ligar uma cadeia à outra? Basicamente, as pontes de hidrogênio. Essas bichinhas que vocês podem ver aqui, ó. As pontes de hidrogênio ligam uma cadeia à outra. Tudo bem? Tá, prosseguindo. Uma coisa que vocês têm que saber em mente, que podem cobrar muito isso, que é o número de bases nitrogenadas. Exemplo, vocês têm que decorar que a adenina ela vai sempre se ligar à timina, enquanto a guanina sempre se liga à citosina. Tem que aprender isso, aprender e decorar. Aí você me pergunta, Wendel, isso é para DNA, mas o RNA como é que faz? Só tu trocar. Onde tem timina, troca por uracila. Não esqueçam, RNA não tem timina, RNA tem uracila, tudo bem? Então tem que aprender isso. Adenina se liga à timina e guanina se liga à citosina. E importante saber por quê? Porque o número de timinas vai ser sempre igual ao número de adeninas. Isso é importante porque prova cobra isso, prova marota. É só como é que vocês podem perceber isso? Imaginem essa foto de cá, olha só. Tu tem uma timina e outra timina, ou seja, tu tem 2 timinas.
Quantas adeninas tu tem que ter? Tu tem que ter números iguais de timina e adenina, ou seja, vai ter igual uma adenina e outra adenina. Logo, tu tem 2 timinas para as 2 adeninas. Assim como tu tem 2 guaninas para as 2 citosinas. E assim por diante. Todo número de guanina é igual a citosina e de timina é igual a adenina. Básico, fácil, prático e rápido. Tudo bem? Prosseguindo. Tá, eu falei que a adenina seria a timina e a guanina a citosina. Mas isso é muito fácil de esquecer. Como é que tu vai lembrar disso, meu Deus? Eu trago aqui pra vocês o Jump of the Cat. Pra quem não sabe muito inglês, é o pulo do gato. O pulo do gato. Como é que tu vai decorar isso? Basicamente, pela ideia do... Conhece esse cara? Agnaldo Timóteo. E esta moça, Gal Costa. Uma querida cantora. Então, como é que tu vai decorar? Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Fez sentido ainda não? Olha só. Adenina se liga a timina. Guanina se liga a citosina. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Decorou? Pô, tu não esquece nunca mais isso aqui, velho. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Adenina, timina, guanina, citosina. Ah, Wendel, eu tenho RNA, não vou ter timina. O que eu vou trocar? Uracila, meu querido. Só lembrar. Decora o básico. O resto, tu desenrola. Continuando. Eu faço uma pergunta pra vocês aqui, bem básica. Como é que uma criança desse tamanho vai virar um adulto desse tamanho? Se tu nasceu com aquela quantidade básica de DNA, como é que gerou um adulto gigante? Basicamente, pela capacidade do DNA de se autoduplicar, se replicar. Ele vai se multiplicar várias vezes para conseguir crescer, se desenvolver e perpetuar a tua espécie, assim como Deus te criou, meu querido guerreiro. Então, como é que isso ocorre? Basicamente, deixa eu limpar o quadro. Tu tem 2 fitas de DNA, como eu havia falado, fitas antiparalelas, fitas iguais, invertidas. Observe que a fita é igual. Tu vai criar 2 fitas novas. Uma fita criou 2 novas. Só que cada fita nova, observa que tem uma parte vermelha e uma parte azul. Essa parte vermelha, ela vem do DNA original, enquanto a parte azul, ela foi criada. Logo, cada fita nova, ela vai ter um DNA original e um DNA novo. Por isso que ela é uma duplicação, porque tu duplicou o DNA, mas ela é semi-conservativa, porque ela conserva pela metade o DNA. Tu tinha um DNA numa fita e vai criar uma nova. Tu vai ter o DNA de novo aqui, antigo, e uma nova. Por isso que é semi-conservativo. Tu semi-conservou o DNA que tu tinha, entendeu? Basicamente é isso, fácil. E como é que ocorre esse processo? Tu vai ter que ter proteínas básicas, que são necessárias para que ocorra esse processo pedagógico, como o nosso querido Paulo Júbilo fala. Basicamente, quais são essas proteínas principais? Tu vai ter o prime, o DNA polimerase, a DNA ligase e a DNA helicase. O prime é esse desenho aqui primogênico, primordial, belíssimo, desenvoltoso. Foi eu que tentei desenhar para explicar para vocês como é que seria isso, tudo bem? Bom, o prime, esse primeiro, é basicamente... Nossa, tá calor, tá? Meu amigo. É representado para a região inicializadora. Ele é o prime. Imagine, lembra do Transformer, Optimus Prime, o primeiro, ele que comanda tudo. Prime é o que comanda, onde vai sinalizar a replicação. Onde ele começar, pum, ele vai iniciar a replicação. Ele é o primogênico, ele é o primordial, ele é o Prime. Ele é onde começa a replicação, onde ele apontar, começa. Então, aqui vai começar. A DNA helicase, basicamente, helicate, uma tesoura. Alicate, helicate, helicase, ele é uma tesoura. O que ele vai fazer? O DNA, ele tá juntinho, assim. Mas você não vai conseguir replicar ele se ele estiver, tipo, junto, coladinho um com o outro. Que tem as pontes de hidrogênio ligando uma cadeia a outra. O que tem que acontecer? Essas cadeias têm que se separarem. E o que vai separar elas? Vai ser a DNA helicase. Ela vai cortar o tuk. Vai cortar uma cadeia da outra para que o DNA antigo possa ser produzido um novo. Ou seja, duplicação semi-conservativa. DNA antigo com um novo. Basicamente isso é a DNA helicase. A DNA polimerase, esta querida linda, ela vai ser a responsável por produzir a nova fita. Olha só, a nova fita. A fita antiga em vermelho. E a fita azul é a fita nova. Quem vai produzir essa fita nova é a DNA polimerase. E a DNA helicase, nossa, olha que difícil. Olha que difícil. Ela vai ligar uma fita a outra. Ou seja, vai ligar a fita A com a fita B. A DNA helicase cortou, separou. A DNA helicase, ela é do amor, ela é junta. Viu como é fácil? Prosseguindo. Aqui é a representação de tudo que eu já falei. Basicamente, o Prime, o Optimus Prime, ele vai iniciar a replicação. A DNA helicase, ela vai cortar as duas fitas.
A DNA polimerase vai criar fita nova e a DNA ligase vai ligar tudo que foi cortado depois. Aqui é só fazendo um resuminho do que é RNA. A gente falou bastante que é o DNA. O que seria o RNA? O RNA basicamente é o aluno preguiçoso que não tem um conhecimento muito avantajado, mas no trabalho ele faz tudo. O DNA é aquele aluno nerdão, ele tem um conhecimento de tudo, ele sabe fazer tudo, mas ele não quer fazer nada, ele é preguiçoso, mas ele é inteligente. Mas aí o amigão dele lá não estudou muito, tal, não estudou para a prova, não sabe do assunto, mas ele está disposto a fazer a atividade. Ou seja, o RNA é o amigo disposto. O amigo que estudou é o DNA, porque o DNA manda e o RNA obedece. O RNA é pau mandado do DNA. Ele é um empregado do DNA. Levem como isso. Ele é um empregado do DNA. Olha só, qual é a função dele? Trabalhar para o DNA, basicamente isso. Ele está relacionado bastante na produção de proteínas, tá? E é também encontrado em vários locais nas células, como núcleo, mitocôndria, citoplasma, cloroplasto no caso, né? Entre outros, tá? E qual é a diferença do DNA para o RNA? É basicamente sua estrutura. Como eu havia falado anteriormente, no spoiler, o RNA não tem a timina. O que é que vai substituir? Tu vai substituir pela uracila, esta querida moça. E observem que a fita do DNA aqui tem uma característica. Ela não é dupla. Ela só é uma fita de RNA. Então, a diferença básica é essa. No lugar de adenina, aqui é citosina, tá, gente? Não é timina. Guanina, adenina, guanina, citosina e uracila, tá? RNA não tem timina. Desculpa pelo erro. Mas o básico é isso. Tudo bem. Então, quais são os tipos de RNA? Você já entendeu que o RNA é quase igual ao DNA, só vai mudar aquela hidroxila que tem na pentose. Vai ter só uma fitazinha de RNA e vai mudar a timina por uracila. Isso é o básico da diferença. Mas tu tem alguns tipos de RNA. Quais são eles? Basicamente o mensageiro, o transportador, o ribossômico, entre outros. O mensageiro, como o próprio nome já fala, imagina os filmes gregos, onde tinha um mensageiro. Ele não transportava uma mensagem da cidade A para a cidade B, saia correndo e mandava mensagem. É isso que o RNA mensageiro faz. Ele pega a informação do DNA, pega a informação, transcreve a informação do DNA, como se fosse um aluno transcrevendo a informação do livro para o caderno. Ele transcreve, realmente escreve a informação e vai levar essa informação para outro local, que é o citoplasma, para produzir a proteína. Ou seja, o RNA mensageiro ele tem a função de transcrever, transcrição. Ele transcreve a informação do núcleo para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ter a informação que o núcleo tinha. É basicamente isso. Por isso que eu falei da importância de trocar o T pelo U. Imagina que no DNA, tu tem essa informação. Adenina, guanina, citosina e timina. Como é que tu vai escrever isso no RNA? Lembre que são fitas antiparalelas. Então, tu vai ter que completar. Basicamente, a ideia é essa. Se no DNA tem adenina, aqui no RNA tu tem que escrever o que completa a adenina. Não seria a timina? Eu vou botar um T aqui? Não, porque no RNA tu substitui o T pelo U. Então aqui vai ser o U. Quem é que substitui o G? Completa o G? É o C. É a guanina, completa com citosina. Então tu bota um C aqui. Na citosina tu não completa com o G, com a guanina, então tu vai botar um G aqui. E a timina tu completa com A, que é a adenina, então tu bota um A aqui. Então, a informação que era AGT, AGCT, virou UCGA. Então, a informação foi transcrita do DNA para o RNA. Essa é a ideia, tudo bem? Prosseguindo. Aqui é o que eu acabei de falar. Tá, e o RNA transportador? Basicamente, o próprio nome dele já fala o que eles fazem. Ele vai transportar algo para outro canto. Basicamente, ele vai transportar os aminoácidos, que são necessários para produzir a proteína, através da informação que o RNA mensageiro trouxe. Ou seja, imagina tu é uma loja. Tu vai mandar a informação de que tu precisa para a fornecedora. Tu é o mensageiro. Ou seja, eu preciso de um cuscuz, ovo e manteiga. Essa é a mensagem que tu mandou. Então o transportador vai trazer os produtos para produzir o que tu quer. Exemplo, um cuscuz com ovo. Basicamente isso. Então o mensageiro manda a mensagem, o transportador traz e tu vai fazer a comida. E quem faz a comida é o RNA ribossômico, tudo bem? Então essa ação aqui é chamada de tradução. Ela vai traduzir o que o mensageiro trouxe para algo que eu quero fazer. Ou seja, o mensageiro trouxe a receita e eu vou traduzir no que eu quero, que é o cuscuz com ovo. Ou seja, transportador, tradução. TT, tá? Não esqueçam. Opa, saiu aqui. Ó, observem só. Esse é o transportador. Esse é o mensageiro. Observe, RNA mensageiro, RNA transportador. Aqui é o códon. Esse é o anticódon. Logo, a informação que está sendo lida aqui pelas bases nitrogenadas vai dar informação para o transportador, que é esse de cima,
trazer as informações, o cuscuz com ovo, que é aqui, ó, que é os aminoácidos, para produzir as proteínas que eu quero. Os aminoácidos produzem proteínas. Qual é a proteína que eu quero? Um cuscuz com ovo. Tudo bem? É isso a ideia. O mensageiro trouxe a receita, o transportador trouxe nutrientes, os componentes, e eu criei o que eu queria, minha janta. Tá. E o RNA ribossômico, basicamente, ele constitui a formação do ribossomo. É onde ocorre a tradução, ou seja, é aqui dentro onde vai ocorrer a tradução. O RNA mensageiro trouxe a mensagem, o transportador trouxe os ingredientes, que são os aminoácidos, e o RNA ribossômico, desculpe, ele vai gerar a proteína. É isso. Aqui no caso é a proteína em formação. Aqui é um videozinho que mostra basicamente o que eu falei aqui. Eu vou botar o link aqui embaixo do vídeo, tá? E pra vocês verem os vídeos na íntegra, né? E é isso. Então, em resumo, a gente pode falar basicamente de que o DNA é composto por duas fitas antiparalelas, ou seja, uma fita vai e outra volta, são fitas iguais, mas antiparalelas, e composto por bases nitrogenadas, 4 bases, que são as citosinas, as guaninas, adeninas e timinas. Enquanto o RNA é composto por uma única fita, essa linda querida, e no lugar de tu ter uma timina, tu vai ter uma uracila. Então, esse é o resumo da aula de hoje. Prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, mandem nos comentários que eu tentarei responder. É isso. Muito obrigado. Beijo.